Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marília Bueno, sou terapeuta sistêmica, xamânica há 9 anos, médium desde que nasci e faz 18 anos que eu estudo espiritualidade. Nesse vídeo, gente, então a gente vai discorrer um pouco sobre as distorções do sagrado feminino e como isso anda acontecendo com várias coisas, vários segmentos, ideias assim espirituais, assim como distorções políticas e de coisas assim que não que você acha que não tem como interpretar de uma outra forma, as pessoas estão conseguindo criar interpretações que simplesmente não existem, né? E às vezes falta também um estudo mais profundo, eu acho, sabe? Uma profundidade, ou pode ser também que elas estejam agindo de má fé. Bom, quando eu conheci esse termo sagrado feminino, foi quando eu fiz a minha formação de constelação familiar, em 2017. E ali foi que eu fiquei sabendo, né, que existia algo que era o sagrado feminino e o sagrado masculino. E que, ao contrário do que muita gente tem falado hoje em dia, essas duas energias, elas são igualmente importantes para um sistema, né, e não representam necessariamente alguns hábitos que cada um precisa fazer, né. São energias que regem o sistema familiar, né. Então, dentro da constelação, eu aprendi a olhar para essas duas forças, né. Tanto que tem vídeos aqui, eu acho que um dos primeiros vídeos ali que eu deixei salvo do canal fala sobre a exclusão do feminino e a exclusão do masculino, né, para o sistema. Então, a visão que eu aprendi no meu curso de constelação, eu diria que é uma visão até feminista, porque ela coloca os abusos, né, e toda essa questão do patriarcado, ela coloca como realmente, como sendo algo que prejudica o sistema, né, porque quando a gente abre as constelações e aí aparecem os abusos, aparecem questões ligadas ao feminino, o que que eu fui, né, o que que eu fui aconselhada a fazer seria honrar esse feminino através do reconhecimento da dor, trazendo pertencimento, porque dentro desses sistemas onde o feminino foi excluído, né, ou sofreu repressão, ou sofreu abuso, que vamos pegar assim que praticamente todos os sistemas aconteceu isso, sistemas familiares, né, que a gente tem sempre na área sistêmica, a gente pensa assim, do pequeno para o grande, né? Então, se dentro da família, da nossa família acontece, é porque em escala global também está acontecendo. Agora, acho que as pessoas estão tendo muito mais noção de que a violência contra a mulher é real, né? Então, tem gente que ainda tenta dar uma driblada até nesses fatos, que são fatos, né? Então, eu aprendi essa visão de igualdade, de que o homem tem tanto valor quanto a mulher, que a mulher tem tanto valor quanto o homem dentro de um sistema, e que mais ainda, né, muitas mulheres não são honradas dentro dos seus sistemas, porque elas estão ali trabalhando de graça para o sistema prosperar, e muitas delas não recebem um reconhecimento, um obrigado, né, e é um trabalho árduo, vamos dizer assim, trabalho do feminino. E aí, gente, assim, para mim, descobrir sobre esse sagrado feminino me tirava de um lugar aonde não, isso não existia, né? E vamos dizer assim, essa ideia. Eu era feminista, sempre fui feminista, desde a minha adolescência. Mas é diferente quando você começa a entender questões mais profundas, tá? Que não são só essa guerra de gêneros que a gente vive. Né, questões que envolvem uma ancestralidade, crenças de antepassados, e aí sim, né, quando a gente está nesse despertar espiritual, sendo mulher, em algum momento você vai ouvir falar disso, você vai ouvir falar de sagrado feminino. Por quê? Porque para a mulher, a gente se conecta com a nossa espiritualidade dentro dessas sabedorias, né, porque são sabedorias que incluem o nosso ciclo interno, né, ali o nosso período fértil, esses estudos de sagrado feminino têm tudo isso. Quando a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo muito mais coisa, né? E vai entendendo como a gente é formada também, assim, né? Como a nossa personalidade é diferente da personalidade do homem. Por que que não se pode exigir certas coisas das mulheres que se exigem dos homens, né? E vai entendendo também é, a falta de empoderamento que a maioria das mulheres vivem, né? E que isso realmente é uma carga de um resultado, vamos dizer assim, de um histórico
centenas de anos, gente, centenas de anos, né, de machismo estrutural. Então, quando eu fui estudar mais a fundo o sagrado feminino, que eu fui para os círculos de sagrado feminino, foi em 2018 ou 2019, eu acho que foi 2019, tá? Eu não tenho bem certeza ali. E aí eu já estava constelando, dentro das constelações eu já fazia esse trabalho do sagrado feminino, que é tirar da mulher a responsabilidade da própria dor, né? Porque isso é uma coisa que vocês não sabem. Muitas mulheres se sentem responsáveis pelos abusos, pelas agressões da família, dos maridos, dos relacionamentos, se sentem responsáveis pelas humilhações que elas passam. Então, o trabalho da constelação, para mim, ele já estava fazendo essa liberação, né? E já estava me trazendo muita ampliação de consciência através dessas liberações com o sagrado feminino, né? E aí eu descobri em 2019 os círculos de mulheres, né? Já estavam acontecendo desde faz um tempo. Lá em Brasília muito mais, né? Acontecia esses círculos, mas em Santa Cruz, eu estava morando em Santa Cruz, eram mais difíceis de se encontrar. E aí eu participei ali de uma roda do fogo, né? Uma roda com uma fogueira, teve várias vivências e tiveram os mitos ligados ao sagrado feminino, daquele livro Mulheres que Correm com Lobos, né, que é um livro muito famoso, para quem estuda essa área já deve ter ouvido falar. Então ali dentro desse círculo, eu comecei a ouvir sobre os mitos ligados ao sagrado feminino, né, e esses mitos foram trazendo cada vez mais pedaços da minha história, pedaços das minhas vivências, das minhas crenças, do que eu acreditava, né, ali, estava tudo ali, ou seja, eu não estava separada, né, do todo, vamos dizer assim. Muitas mulheres sofreram o que eu sofria, sabe? Então, nesse círculo eu fui encontrando uma ligação com essas mulheres, assim, muito grande, sabe? Da gente sentir a mesma dor, né? De desfrutar da mesma dor de ser mulher, que é uma dor que inicia já na infância, né? Com a forma de ser vista, a forma de ser, como é que eu vou dizer, direcionada na vida, né? Porque a mulher, ela precisa, quando a gente nasce mulher aqui nessa vida, até agora tem sido assim, as mulheres aprendem a fazer comida, a limpar uma casa, aprendem a fazer tudo, né? O que os homens aprendem? A serem livres, praticar esportes e trabalhar, né? Então já começa uma diferença ali na infância, sabe? Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a perceber, é por isso, né? É por isso que eu fui ensinada a servir, né? E o meu namorado não sabe o que isso significa, né? O que isso representa. Então, muitas vezes a gente vai se deparando com os relacionamentos e as coisas não dão certo. Tem muito, muito, muito a ver com a forma que essa sociedade foi moldada, né? E aí, corta pro agora, né? De 2019, muita coisa rolou, teve a pandemia em 2020, né? Eu continuei meus estudos com o Sagrado Feminino, continuei até fazendo trabalhos, vocês já comentei aqui, né, mas vocês sabem que eu faço trabalhos, jornadas de Sagrado Feminino, trabalhos com as medicinas sagradas, né, de um mergulho profundo no feminino. E eis o que eu tenho ouvido ultimamente, que me decepciona um pouco, assim, né, que tem a ver totalmente com essas distorções que estão sendo na internet, né, que energia feminina, sagrado feminino, é um papel que a mulher precisa servir, né? Então, assim como tudo que vem para o mundo, e tem outras pessoas que vão usar aquele conhecimento ao seu benefício, eu acredito que tem, né, também acontece nesse ramo, né? Da espiritualidade acontece bastante, assim, distorções, né? E aí eu comecei a ouvir sobre as tradwives, né, mulheres tradicionais, a volta, o retorno, né, do feminino antigo, da forma antiga de se portar, de se vestir, de se mover, sabe? E muitas com uma cara com uma embalagem, tá? De conhecimento espiritual, sendo que de conhecimento não tem nada, muito mais julgamento, né? Então, vocês devem ter visto isso na internet, né? De pessoas falando, que a mulher tá fora do seu feminino, e assim, a mulher tá fora do seu feminino, com certeza, porque a gente tá sendo obrigada a fazer muito mais coisas do que os homens, a gente recebe menos do que os homens, né? Então, e tudo isso que eu tô falando, gente, tá aí na internet para vocês pesquisar. Tá aí tudo aí, ó, bem fácil, bem à mão, entendeu? Só que muita gente não quer pesquisar, muita gente quer só multiplicar
as suas ideias pré-concebidas, né, que elas já receberam da sua família, porque uma mulher submissa, vamos dizer assim, a ideia de uma mulher submissa é a ideia mais antiga do patriarcado, sabe? E aí vender ela com uma embalagem de empoderamento feminino e ainda tirar essa mulher do trabalho, né? Fazer com que ela cozinhe todos os dias, todas as refeições, porque é assim que uma mulher tradicional faz. Eu vou dizer para vocês, isso aí é colocar a arma na mão do assassino, né? A mulher, hoje em dia, gente, com todas as coisas que a gente vê na internet, a mulher precisa sim se defender, a mulher precisa ter voz ativa, a mulher precisa trabalhar. Se ela escolher não trabalhar, que bom, foi escolha dela. Agora a gente dizer assim, ó, o que eu estou ouvindo, tá? Ultimamente, é de você não arruma homem porque você é uma mulher masculina, ou que falta energia feminina. Tá, vamos a fundo nisso aí. Vamos a fundo nisso aí. Existem realmente crenças, comportamentos que trazem essas visões, tá? Só que você ser uma mulher feminina não te garante um bom relacionamento. Porque aí se você se curar inteiramente e ser perfeita, você vai arrumar um homem perfeito, curado, igual você, né? Então tem muita coisa que vem para esse lado de tipo assim, pro lado dos relacionamentos, né? E porque o homem quer uma mulher assim assim, né? E as mulheres acham, eu vou voltar para a forma antiga agora, então a forma antiga era certa. O feminismo não ajudou nada. Ainda tem, sabe, tem mulheres que já compreendem minimamente o sagrado feminino, só que não entendem o papel do feminismo. Para vocês verem o tamanho da da viagem assim que acontece no cérebro humano, né? E que o sagrado feminino não seria nem possível se falar em sagrado feminino se não tivesse existido todo esse caminho, toda essa abertura de caminhos, né, que começou com o sufragismo lá em 1920, tô certo? Então, gente, assim, eu acho que tá faltando estudo, tá? E tem muita gente agora, assim, compartilhando esses vídeos dessas tradwives e falando, energia feminina que merda, que não sei o que, sabe, assim, falando mal do sagrado feminino, sendo que não sabe o que é sagrado feminino e que sagrado feminino não tem nada a ver com essas coisas que estão rolando na internet, sabe? O sagrado feminino é um estudo profundo, é algo assim que realmente você vai se entender como mulher, vai saber se mover na sociedade muito melhor, né, tendo esse estudo, sendo mulher e tendo esse estudo, tendo essa profundidade, tá? Você não precisa ler o Mulheres que Correm com Lobos, não é isso, tá? Mas tem videozinhos na internet, tem círculo de mulheres. Agora, se você pegar uma mulher que tá falando sobre sagrado feminino e tá dizendo que a mulher precisa ser submissa ao homem, e tá dizendo que a mulher precisa aceitar determinadas coisas, simplesmente por ser mulher, cuidado, porque isso pode ser você voltando para a caixinha que seus pais lhe deram, né, que a sua família lhe deu. Então, é isso, gente. Às vezes a pessoa quer abrir a mente e ela vai encontrar alguém que vai colocar ela em outra caixa, sabe? É bem complicado isso no campo espiritualista, porque tem muitos gurus, né? Tem muitos mestres de tudo. A gente vê assim hoje em dia, nossa, o cara sabe tudo, né? A pessoa sabe tudo. Tá lá falando que só existe um único jeito de fazer as coisas, sabe? Ai, isso cansa, gente, tá? E é isso, não vou aqui resumir uma história de mais de 100 anos de estudos do que é o sagrado feminino para vocês. Vão pesquisar, vão correr atrás. E se você que está me ouvindo aí sente que ainda está presa nessas malhas, nessas redomas do patriarcado, dessa família que não te viu, que não te aceitou, que te moldou a forma deles, se você se sente ainda nessa caixa, me chama para conversar, vou colocar aqui meu contato. Temos jornadas de sagrado feminino que são pautadas numa profundidade da tua psique, uma profundidade do teu sistema, de quem tu é na tua alma, na tua integridade, e não existe só um arquétipo de sagrado feminino, são vários, 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 de várias religiões, e você pode incorporar o arquétipo que você sentir necessidade nesse momento da tua vida. Tá? Não precisa ser para sempre guerreira, não precisa ser para sempre princesa, não precisa ser para sempre a curandeira. Tem muitos, muitos diferentes modos de se mover como mulher na sociedade. Espero que eu tenha
conseguido passar um pouquinho da minha opinião sobre isso e de quanto eu tô puta. Mas, né, vida que segue, eu espero que um dia as pessoas consigam ler antes de dar uma opinião, estudar antes de dar essa opinião na internet, né? Mas eu sei que a informação ela é manipulada também por algum motivo. Beijo no coração de todos.